vencer a crença de que não sou bom o bastante? Como construir uma autoestima encontrando de fato quem eu sou? Como eu posso superar a minha tendência de me comparar e me sentir menor do que os outros? No vídeo de hoje, eu vou trazer um primeiro elemento que vai te ajudar a superar os seus limites internos, trabalhando as suas crenças limitantes de identidade. Quer saber do que se trata? Vamos pro vídeo! Como superar meus limites internos? Então, essa é uma pesquisa recorrente. As pessoas sempre têm essa demanda. Eu me sinto travado, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu queria melhorar isso, mas não consigo e tudo mais. Tem até aquela imagem, né? Já vi aquela imagem self-made man, que é o homem que se auto-esculpindo da pedra e tal. A gente poderia filosofar aqui, até fazer uma questão quanto que isso de fato é válido, não é válido dentro do desenvolvimento, mas na prática como é que eu posso superar? Eu sinto que tem coisas que me bloqueiam, eu sinto que tem coisas que me limitam, e como é que eu posso fazer isso? Bom, eu vou trazer nessa live uma perspectiva, que é a perspectiva das crenças. Nós vamos falar sobre crenças de identidade. A programação neurolinguística, e aí quando eu falo programação neurolinguística, eu tenho como referência os fundadores da programação neurolinguística, e depois deles o Bandler, né? O Dilthey não é um fundador, mas foi um linguista importantíssimo, escreveu muita coisa. Também tem como referência o Tony Robbins, que em termos de treinamento, imersão, de desenvolvimento, eu acredito que ele é o mais conhecido, né, que se tenha. Se divide as crenças em dois tipos: identidade e regra de vida, tá? Só que nessa primeira parte eu vou falar sobre crença de identidade, e nas duas sequentes, se você só está assistindo o corte desse vídeo, esse vídeo é um corte de uma live, tá aqui embaixo a live, eu recomendo no final do vídeo, assista a live inteira. Na parte 2 e na parte 3 eu vou desdobrar a crença de identidade em crença de merecimento e de capacidade. Mas isso tudo está ligado a como eu me vejo, tá? Então o primeiro elemento aqui, ó, nós temos a crença de identidade. E aí já vem uma frase, parte 1. Eu não sou bom o bastante. Eu não sou bom o bastante. E aqui não tem como eu passar dessa parte sem citar a minha queridíssima, uma das principais referências que eu tenho, que eu trago aqui no canal, que é Brené Brown. Ela é uma das minhas principais referências no conteúdo que eu produzo aqui no canal, porque ela chama isso de mito da escassez. Eu não sou bom o bastante e eu não sou digno de ser amado. Já está desdobrando aí para a segunda parte. Guarda aí um pouquinho Brené Brown. Então, a crença de merecimento, ou a crença de identidade, ela é uma crença que está associada à dimensão da identidade, claro, e ela está sempre ligada ao sou. Eu sou, ou eu não sou. Eu sou, ou eu não sou, tá certo? Então essa crença nasce de uma confusão entre o que eu sou e o que me aconteceu. Ela cria vergonha, ela cria um sentimento de impostor interno e uma comparação constante, tá? Então tudo isso está guardado nessa dimensão da crença de identidade, tá? E como é que você trabalha as crenças de identidade? Primeiro, uma crença, para ela ser trabalhada, você tem que colocar luz nela. Você tem que reconhecer que essa crença existe, tá certo? E depois você questionar essa crença. As crenças de identidade ajudam muito você retornar à origem, à conexão com o ser, à prática da consciência de quem de fato você é. E aqui eu quero fazer uma observação. Existem crenças que elas são fortalecedoras, existem crenças que elas são limitantes, certo? As fortalecedoras, eu não vou nem me preocupar com elas, porque elas te impulsionam. Mas ainda as crenças fortalecedoras,
elas não são verdades absolutas sobre você. Você é muito mais do que essas crenças fortalecedoras. Então, uma pessoa que chega e diz assim, ó, eu sou um cara empreendedor de sucesso, eu sou um cara de sucesso. Tudo que eu faço realiza em sucesso. Ok? Isso é uma coisa que te fortalece, isso é bom, isso não te atrapalha. Mas você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que o seu sucesso. Então, até as crenças fortalecedoras ligadas à identidade, elas estão reduzindo quem de fato você é. Veja, olha como isso é importante. As crenças limitantes são piores ainda. Vamos já chegar nelas. O ponto essencial é atenção toda vez que você falar a frase eu sou. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar esse vídeo também recomendado aqui no corte, tá? Que é um vídeo falando sobre o nome de Deus é consciência. Então, o nome de Deus, na mitologia judaico-cristã, tá? É um nome impronunciável. Eu já expliquei isso aqui, qual a importância desse nome ser impronunciável. Porque pronunciar o nome significa compreender a sua essência e natureza. Então, o nome de Deus, ele é impronunciável, tá? Ele é impronunciável justamente porque é impossível para o ser humano entender a essência e a natureza na totalidade de Deus, tá certo? Então, quando Deus falou o nome dele lá para Moisés, apareceu na sarça ardente, na espiritualidade judaico-cristã, ele falou uma palavra que não tem pronúncia, que tem significado. Eu sou, tá? Eu sou. Os judeus passaram a colocar vogais da palavra Adonai ou Elohim para poder pronunciar esse nome. Só que mesmo assim, e aí a pronúncia pode ser Javé ou Jeová, né? Yavé ou Jeová, tá certo? Mas mesmo assim, dentro da cultura judaica, o nome Yavé, ele era raramente pronunciado. Raramente, tá? Eu já ouvi até alguns rabinos, pessoas ligadas à religião judaica, que diz que na prática litúrgica mesmo, a pronúncia do nome Yavé é uma vez por ano. Mas é algo assim. Não se pronuncia esse nome, Yavé, o tempo todo. Como, por exemplo, nós cristãos pronunciamos o nome Jesus, Jesus, Jesus. Não é bem assim que acontece no judaísmo. E por que isso? É justamente o respeito a esse nome que significa eu sou. É um respeito profundo a esse nome que significa eu sou. E por que eu estou falando, explicando essa coisa dentro da cultura aqui, judaico-cristã? É para trazer uma prática para a dimensão do comportamento. Toda vez que você for falar, eu trago isso para a minha prática, tá? Se você não quiser também, tudo bem. Toda vez que eu vou falar eu sou, eu presto muita atenção no que eu estou falando. Toda vez que meus filhos falam eu sou, eu presto muita atenção no que eles estão falando. Provavelmente, qualquer coisa que você falar depois de eu sou, irá te reduzir. Provavelmente. Poucas coisas complementando essa frase não significará uma redução de você mesmo. Você vai se reduzir a uma capacidade, você vai se reduzir a um resultado, você vai se reduzir a uma característica, você vai se reduzir a uma conquista. Não sei se eu já falei isso, eu posso estar me repetindo. Então, a palavra, eu sou. Cuidado. O mesmo, pega essa prática de Yavé, porque os judeus geralmente pronunciam Adonai, quer dizer Senhor, né, ou Elohim, que é Deus, né, Deus no plural, né, dentro da língua judaica. Então, pega essa prática. Tá? Pega essa compreensão. Mesmo que não pegue a prática, só essa compreensão. Opa, eu sou. Aí, ainda se tiver um muito, eita, eu sou muito. Ih, errou muito feio. Eu sou. É uma coisa a ser contemplada. Isso é o cerne do seu autodesenvolvimento. É o que eu chamo encontrar dentro, realizar fora. Isso é um processo que exige de você
né? A contemplação de sua própria natureza. O que eu estou querendo dizer aqui é que você é um mistério para você mesmo. E a sua vida, de certa forma, e o seu autodesenvolvimento, de certa forma, significa encontrar, desvendar e realizar esse mistério. Então, quem sou eu não é uma resposta. Quem sou eu é um caminho a ser trilhado. É um caminho de desenvolvimento a ser trilhado. Não é uma coisa que pode ser respondida. Fui lá no encontro do Tony Robbins e descobri quem eu sou. Cuidado, cuidado. Então as crenças de identidade, elas vêm justamente com isso, tá? Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, geralmente as crenças são formadas até os 7 anos, quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive uma experiência, né? Aí eu tive uma experiência espiritual, uma experiência com Deus, e aquilo forjou em mim uma crença. Eu sou filho de Deus. Eu não consigo dizer o quão afortunado eu me sinto em ter construído essa experiência. Viajou, professor. Vou sair da live. Esse negócio de religião. Não. Quer saber? É maluquice da minha cabeça. Foi uma neurose minha. Não sei nem se é assim que fala neurose. Considere que isso foi criado pela minha mente. Certo? Não existe Deus e muito menos eu sou filho dele. Imagina a loucura. Deus existe, eu sou filho dele? Meu Deus, é claro que isso é um absurdo. Ainda que seja um absurdo, tá? Ainda que seja um absurdo, você precisa acreditar. Isso me fortaleceu. Isso me fortaleceu. Porque é uma poderosa crença de identidade. É uma poderosa, fortíssima, fortalecedora. Imagine, Deus é meu pai, você tá maluco, cara? Eu tô grandão, velho. O meu pai é um ser onipotente, tudo pode, tudo sabe e, principalmente, em tudo está. Eu lembro quando eu era moleque lá nas ruas da Narandiba, no Cabula 6, e aí os moleques ficavam querendo tirar briga ali. Pô, se meu pai estivesse na janela, lá em cima, meu pai mesmo, né? O Adailton. Não que Deus não seja pai mesmo, mas talvez você não acredite em Deus, ele não exista mesmo. Tudo bem, não vamos brigar com isso. Pai estava lá em cima, ele não ia conseguir descer, mas o simples fato dele estar na janela, eu já ficava grandão. Imagina eu acreditar, tipo, como assim? Quem fez o céu e a terra é meu pai e tá aqui, ó, enquanto eu tô gravando essa live pra você. Entende? Isso é fortalecedor. Isso foi algo construído numa experiência quando eu tinha 7 anos de idade. Eu me sinto muito afortunado por essa loucura, se Deus não existir. Tá certo? Eu acredito que ele existe. Mas outras coisas também foram formadas. Crenças de identidade. Tá? Então, eu sou... Geralmente aqui aparecem comportamentos reprovados, principalmente pelos pais, principalmente pela mãe, e que viram identidade. Tá certo? Então, você é teimoso, menino. Não, ele tá teimando. É um verbo. Não é identidade, eu sou teimoso. Você é desatento. Não, ele está desatento. Ele não é desatento. Você é desorganizado. Não, ele precisa se organizar. Ele não é desorganizado. E aí vai. Aí vai o desastre na nossa formação, né? O desastre na nossa formação, gerando essa dimensão das crenças associadas à identidade. Então, por exemplo, o exercício da espiritualidade prática, eu sou, é um caminho recomendado para que você reescreva suas crenças de identidade, tá? Também um exercício de você escrever, de você fazer um registro dessa descoberta, desse processo. Por exemplo, um dos grandes escritos filosóficos são Confissões de Santo Agostinho. E ali ele está fazendo justamente esse processo, né, de falar
sobre a sua própria vida, o seu próprio desenvolvimento, sua conversão, suas questões. Eu já trouxe aqui, por exemplo, trechos de Confissões de Santo Agostinho, falando sobre as reflexões dele do tempo, profundíssimo. Então, é com certeza uma obra que não deve ser ignorada se a gente for considerar as grandes obras de filosofia, principalmente quando estiver falando de filosofia ocidental, tá? Então, primeira trava aqui, ó, de limite interno. Crenças limitantes associadas à identidade. Como é que eu identifico isso? Eu sou. Presta atenção toda vez que você estiver falando eu sou. E presta atenção toda vez que as pessoas falarem você é. Principalmente se essas pessoas forem importantes para a sua vida. Se você não está introjetando como verdade, tá? Você está introjetando como verdade um aspecto que te reduz, que te coloca numa caixa. Tá certo? Tá bom? Então, primeiro limite interno a ser superado quando se fala de crenças de identidade. Dela é que deriva as diversas outras crenças que nós vamos falar aqui no decorrer dessas partes. Tá? Aí vem as perguntas, ó. Como vencer a crença de eu não sou bom o suficiente? Eita, como é que eu respondo essa daqui? Vou dar uma recomendação. Leia A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Leiam livros, aprendam. É um processo de aprendizagem e de treinamento, tá certo? Porque o que eu estou falando aqui poucos autores que eu conheço foram tão competentes em mapear isso. O que ela chama de mito da escassez, tá? Ela chama de mito da escassez. Então, eu não sou o suficiente, né? Eu sempre estou devendo. E segundo Brené Brown, e eu concordo com ela, isso é inclusive uma cultura. Isso está na nossa cultura, tá? Eu já falei isso aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso. Tá? Vou deixar aqui também recomendado no link, que ela mostra como nossos pais nos educaram dentro dessa dimensão. Então é muito comum um pai chegar em casa, uma mãe chegar em casa, e ela já observar o que está faltando. Antes de dizer, oi meu filho, tudo bem? Como foi seu dia? Você tá bem? Vem cá, deixa eu te dar um beijo, um abraço. Tudo certo? Você tá bem? Ah, tá bom. Tá. Ô filho, ó, você deixou aqui o chinelo fora do lugar. Coloca lá. Geralmente a gente já chega na falta. Pezão na porta. Tá certo? Tem uma razão disso. É porque também nós fomos criados assim. Tá? Então, isso é um processo profundo. E eu posso dizer que esse é o cerne de todas as crenças limitantes de identidade. Eu não sou o suficiente. Tá? Eu não sou o suficiente. Aqui a gente tem até um efeito aí, uma distorção, na minha percepção é distorção, da espiritualidade cristã, principalmente a espiritualidade católica. Isso casa muito com a dimensão, inclusive, da nossa próxima parte, que eu vou falar sobre crença de merecimento. Então, esse eu não sou bom bastante é um processo, significa superação de vergonha, significa superar as principais couraças, né, contra a vulnerabilidade, assumir a vulnerabilidade. Todo esse caminho a Brené Brown ela recomenda. Se para vocês for complexo demais, é muito complexo tudo isso, então vamos para a prática do Eckhart Tolle. Praticar o estado de presença, estar no agora, tá? Por quê? Porque se eu não sou o bom o suficiente, e toda crença limitante é um resultado da mente. Em última análise, toda crença limitante, ela é uma faceta do seu ego, tá certo? Então, se você pratica respiração consciente e consegue entrar num estado de prática, de espiritualidade prática mesmo, de conexão com a sua essência, com o seu ser, então vai ficar muito claro para você o que é essa crença limitante, o que é esse mito da escassez e como ele vai se manifestando durante o seu dia. Né? A Carol Dweck ela fala sobre isso. Né? Então,
Eu vou falar sobre ela na terceira parte. Mas ela diz que o caminho para você superar o mindset fixo é você reconhecer o mindset fixo operando em você. Quanto mais você reconhece, significa que mais você está se desenvolvendo. Tá? Vamos lá. Como construir autoestima com base em que Deus diz que eu sou? Bom, essa pergunta ela apareceu na pesquisa do YouTube e é um pouco complexa de eu dizer porque depende também do que seja a sua compreensão de Deus ou a sua prática religiosa ou sua visão de espiritualidade, tá certo? Considerando o meu universo, né, que eu sou católico cristão, na prática da espiritualidade cristã, o eu sou, ele nasce justamente de Deus. Né? Então isso está presente lá no Gênesis. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1. No Gênesis 2, o homem se tornou um ser vivente quando Deus sopra nas suas narinas. Olha, ó, respiração consciente. Não pode ser coincidência um negócio desse. Uma prática importante para você contemplar esse eu sou para além das crenças limitantes e até as fortalecedoras, né, ou potencializadoras que você tem, né, é a prática da respiração consciente. O Gênesis 2, a segunda narração da criação, diz que o homem se tornou um ser vivente quando Deus soprou, ou seja, ele começou a respirar, né? Ele começou a respirar, ele se tornou um ser vivente. Então é dali que procede esse eu sou. E isso aparece em muitas místicas, tá? Quanto mais eu conheço e experimento profundamente quem é esse Deus, mais eu entendo quem de fato eu sou. Né? Sua imagem, semelhança, seu filho, e aí vai toda a evolução, tanto do judaísmo para o cristianismo. Mas se você traz uma visão, uma estrutura de espiritualidade mais ligada à dimensão, a mística ali do Oriente, né, que traz uma percepção mais voltada para, principalmente o budismo, mas o budismo é uma derivação do hinduísmo, é essa compreensão do ser, né, que necessariamente não é um ser personificado, tá? Mas também está associado a isso, esse processo que no budismo chama de iluminação. Né? Como parar de se comparar e se sentir menor? Bom, a comparação é uma estrutura mental. Então, mentalmente, no outro dia eu estava assistindo até uma professora, né, uma professora da USP falando, agora eu não lembro se ela era uma professora de neurociência, que ela disse que nós temos uma estrutura neural, tá? Programada para a comparação. E, aliás, isso é um elemento importante para o desenvolvimento humano. Então eu vou observando, me comparando e ali eu vou copiando e me desenvolvendo. É uma forma como nós aprendemos. A questão é confundir isso com quem somos. Esse é o ponto. Então, veja, essa tendência a se comparar, ela vai estar sempre presente. Mas quanto mais você evoluir na sua prática de consciência, no seu entendimento de que você é um ser único e que as referências podem contribuir muito pouco sobre o encontro e a realização da sua essência, porque ela é tão única que não é única, né? Eu já falei isso daqui, tem cortes meus. Acho que foi até na tomada de decisão que eu falei sobre isso. Nem que exista um multiverso, o Adailton do outro multiverso, se ele existir lá, ele vai ser igual a esse Adailton. Então, a minha essência é única. Então, não tem como. Não há nenhum tipo de comparação que seja minimamente justa ou equilibrada aí, tá certo? Então, como é que eu me comparo menos? Compreendendo cada vez mais, não é nem compreender, né? Entrando em comunhão cada vez mais com a sua essência.
com esse eu sou que está dentro de você. Dentro da mística cristã, esse eu sou que está dentro de você é o próprio Deus, né? É o que Santa Teresa chama de a sétima morada do castelo interior, onde nós encontramos o sol que está sempre ali a brilhar. Esse sol é Deus, né? E então o que eu estou falando é uma prática de espiritualidade prática. É que às vezes todas essas questões religiosas elas ficam muito, como é que eu posso dizer? Elas ficam muito soltas, assim, como se isso não tivesse uma prática no dia a dia, né? Então você pode medir. Como é que está a sua comunhão com Deus, ou a sua evolução de consciência, a sua comunhão com sua essência, com seu ser? Aí eu não vou me meter na sua espiritualidade. Você pode saber, considerando o quanto você se compara ou não, tá? A comparação é uma estratégia da mente, tá? Ela é própria do ego e não da conexão com o ser, com a essência. Isso é tão interessante que à medida que a gente vai praticando isso reflete inclusive nos nossos relacionamentos. Isso reflete nas negociações, por exemplo. Eu trabalho com negociação, com vendas. Então, quando você tira o ego da discussão, do embate, da conversa, cara, um negócio gera um fluxo muito poderoso, né, de conexão, né, de comunicação. Você gera um fluxo muito poderoso. A pessoa do outro lado parece que ela se desarma, porque o ego é justamente isso. Eu estou aqui numa posição, aí a pessoa também assume a posição do outro lado, dependendo de qual a posição que você assumiu aqui, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um corte da live que eu vou deixar recomendado aqui. E também vou deixar desse lado um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço.